Meus irmãos, a paz do Senhor, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículos 9, 10 e 11. Atos dos Apóstolos, o primeiro capítulo desse livro que tem tanta coisa boa de Deus. Enquanto você procura, eu quero externar a Deus a minha gratidão por estar aqui mais uma vez nesta casa que nós amamos tanto. Estendo a minha gratidão e a minha saudação ao pastor Anderson Braz, a sua esposa, toda a sua família, todo o corpo docente de obreiro, pastor Rodolfo, pastor Natanael, os demais obreiros, diácono Felipe. Deus abençoe os músicos e desde da criança até o mais idoso nessa igreja, que Deus te abençoe nessa noite. Diz assim, Atos capítulo 1, versículo 9. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de brancos, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. E você diz amém. Meus irmãos, quem é crente assim mais antigo, de fé, talvez se converteu há 30 anos, eu tenho 31 anos que me converti, completa agora dia 2 de novembro do mês que vem. E eu me converti a Jesus, obrigado pastor, porque naquela noite o pastor falou da volta de Jesus. O pastor falou que Jesus ia voltar, e ele mostrou de forma assim detalhada algumas coisas que realmente aconteceriam para que a volta de Jesus fosse uma realidade. Mas não é essa mensagem de 31 anos atrás que eu escutei sobre a volta de Jesus, não é só essa mensagem. A igreja primitiva pregava a volta de Jesus, e eles usavam uma frase que eles diziam em todos os cultos: Maranata, Maranata, que significa ora vem, Senhor Jesus. Os crentes primitivos, eles viveram uma fase tão perfeita, de tanta união, que ninguém tinha 2 casas na igreja primitiva. Ninguém passava fome nem frio, porque eles repartiam tudo que eles tinham, eles repartiam entre eles. Foi um dos períodos mais bonitos da igreja primitiva. Além de muita graça de Deus sobre eles, eles tinham essa ideia da partilha, de olhar para quem estava necessitado e repartir o pão. Não é que a igreja não faz esse trabalho hoje. A igreja, de forma geral, faz muito trabalho social e faz aquilo que está dentro das suas limitações. Isso é uma coisa normal de todos os ministérios. Mas o que me chamou a atenção nesse texto que fizemos leitura é que 2 anjos, eles dizem para os 500 irmãos que estavam lá no Monte das Oliveiras, onde Jesus foi assunto ao céu. Os anjos dizem para os irmãos, para os apóstolos e para todos os irmãos: esse Jesus que vocês viram ele subir ao céu, da forma que ele subiu, ele vai voltar. Não existe nenhum pregador, nenhum apóstolo, nenhum profeta, seja quem for, que pode fixar uma data da volta de Jesus. Mas Jesus nos deixou um mapa, uma diretriz de quando seria a sua volta. Nós não podemos chegar para os irmãos e usarmos de forma irresponsável esse púlpito e dizer para você: dia tal, dia mês tal e ano tal, Jesus vai voltar. E a gente não pode fazer isso, porque a Bíblia diz que o dia da volta de Cristo
Só Deus no céu sabe, nem os próprios anjos sabem o dia em que Cristo vai voltar. Agora, nós precisamos atentarmos para os sinais que vão nos mostrar o caminho da volta de Jesus e os momentos finais que a igreja vai passar na terra para ser arrebatada. No texto que fizemos leitura aqui, os anjos deixaram bem claro, dizendo aos irmãos: da forma que ele subiu, ele vai voltar. Agora, se você me perguntasse, pregador, e quando Jesus vai voltar? Vamos analisar aqui, em primeiro lugar, quais são os sinais proféticos que Jesus instituiu, nos apontando que o final dos tempos estaria próximo. Primeira coisa que Jesus nos ensinou, que haveria no final dos tempos: tremores de terra. Irmãos, quando a terra treme, ela treme dentro de três perspectivas. A primeira, a terra treme é porque tem um fluxo de petróleo. Esses dias eu ouvi uma história de um moço ali de Mossoró, que começou a tremer o muro dele, e trouxeram alguns geólogos, fizeram pesquisa e descobriram que tinha um poço de petróleo. Simplesmente agora eles só andam de Hilux. A família toda enriqueceu por causa de um poço de petróleo. É lógico que nem todas as vezes que a terra treme é petróleo. Existe um outro fator que faz a terra tremer, são chamados de choque em placas tectônicas, ou uma movimentação das placas tectônicas. Quando a terra treme em algum lugar e chega um geólogo, faz toda a pesquisa e não tem petróleo, para o cara ficar rico, ele descobre que tem uma placa tectônica se chocando em outra, duas placas ou três se chocando, ou, em segunda instância, as placas estão se movendo. Está tudo dentro da normalidade, porque Deus permitiu que a ciência mostrasse fatos. A ciência mostra provas, mas a igreja vive por fé. É diferente. Quando a terra treme na terceira instância, na sua terceira escala, não tem petróleo e nem tem placa tectônica naquele lugar para se chocar uma com a outra, nem se mover, a gente entende essa coisa da terceira etapa, que a terra treme. A gente entende que aonde não tem petróleo nem placa tectônica, a ciência não pode provar por que a terra está tremendo. A igreja sabe que é um sinal da volta de Jesus. Haveriam tremores de terra. Aqui em Caicó, no bairro Valfredo, teve uma época que a terra tremeu ali, que um enfeite de louça que tinha na casa do pessoal ali de vidro, chega, balançava. A terra tremeu e não tinha petróleo nem placa tectônica ali no Valfredo. Era a voz de Deus dizendo que Cristo está voltando. Então, uma das coisas que a Bíblia nos prova que haveria nos finais do tempo, tremores de terra. Outra coisa, outro fator bem relevante que a gente conhece muito bem: haveria pestes e pragas, que são diferentes. A dengue, o chamado a Aedes aegypti, né, já matou mais gente do que a Segunda Guerra Mundial. Pra vocês terem uma ideia. Um mosquitinho pequenininho, a minha esposa ficou internada de dengue hemorrágica 7 dias aqui, na época que eu dei uma passada em Caicó, ela quase que morreu, passou pelo vale da sombra da morte. Então a dengue já matou muita gente. Apenas um mosquitozinho, quando a gente descuida e deixa a água, ele se prolifera. As pragas estão espalhadas na terra. Esse ano teve um pastor amigo nosso que pregou nos Gideões, é um pastor missionário, pastor Feitosa. Semana passada ele morreu, porque ele fez uma viagem missionária aqui para Moçambique. Aqui não, né, irmãos? É lá na África. A gente tem esse hábito. E pastor Anderson, ele pegou a malária e não resistiu e morreu de forma muito rápida. Eu fui para o Peru e para a Bolívia o ano passado. Primeira coisa que me avisaram: pastor, tome injeção, vacina da malária e da febre amarela, do tifo, do monte de coisa, que aqui essas doenças ainda continuam em pauta.
Então, as pestes e as pragas estão espalhadas sobre a terra de forma acelerada ou de forma lenta, mas estão agindo porque é um sinal profético que antecede a volta de Jesus. Irmãos, os agentes da dengue lá na minha cidade passam direto. Se tem uma cidade que eu posso dizer que o pessoal que faz a prevenção da dengue cuida, naquela cidade que eu moro. Eles batem na porta, incomoda mesmo, mas é um incômodo bom, os agentes de saúde. Só que por mais que eles façam, por mais que eles cuidem, por mais que tenha toda essa cobrança, uma gestão muito boa nesse aspecto, mas eles não conseguem eliminar na totalidade a dengue, porque é uma praga, uma peste que está alastrada na terra e os sinais proféticos da vinda de Jesus estão cumprindo. Nós tivemos aí uma pandemia geral, global, que a gente viveu aí de forma acelerada. A gente viu muita gente, amigos e parentes morrer, e é mais um sinal da volta de Jesus, mais um, porque na verdade existem 118 profecias relacionadas à volta de Jesus, e das 118, 117 já se cumpriu, só falta o arrebatamento da igreja. Por isso que eu estou falando para vocês desse caminho. Haverá peste, guerras. A gente está vendo guerra constantemente. Essa guerra recente que estourou entre Israel e um pouco do pessoal do Hamas, daquela região da Palestina, a guerra da Ucrânia com a Rússia, as guerras das facções nos morros do Brasil, tem demais. A Bíblia diz que haverá nação contra nação, que são dois países diferentes, e reino contra reino. Então a gente tem visto isso diante dos nossos olhos. Nós não podemos fugir desta realidade, porque a gente vê todos os dias essas coisas acontecerem. Outra coisa que Jesus falou a respeito do tempo do fim, ele disse que o amor de muitos esfriaria. Gente, eu tenho um pastor amigo meu que chegou nos Estados Unidos agora para atender umas agendas. O visto dele foi aprovado, só que ele é bem pretinho, é um negrinho, né? E ele, não indicaram para ele que ele não fosse pelo México, pelo Texas, que o pessoal do Texas são conhecidos como racista. É conhecido, não é história de pregador não. E o meu amigo viveu na íntegra isso aí. Quando ele chegou no Texas, com o passaporte tudo certinho, o visto reconhecido pela embaixada americana, quando ele fez os testes no Brasil, carta convite para entrar no país e pregar, eles exportaram ele de volta, não deixaram ele sair da aeronave. Veio um agente da polícia secreta lá do Texas, sentado do lado dele, como estava escoltando um bandido, só porque ele é um rapaz de pele escura. O racismo ainda impera na terra. Eu vi um vídeo hoje, falando da realidade do racismo na terra. O rapaz fez uma encenação que era cego, dois rapazes, um branquinho. Quando o branquinho chegava perto das mulheres, ou dos homens que era o branco também, ajudavam ele com a bengalinha, parecia que era cego. Quando era o morenão, como diz os paraibanos, o negrão, chegava perto de alguém branquinho, eu vi umas 10 pessoas fazer assim, e até limpar o braço. Isso é sinal da volta de Jesus. Os homens se tornaram avarentos, presunçosos, amantes de si mesmo, perderam o amor ao próximo, porque, irmãos, nós temos que nos amar, não é porque nós interessamos alguma coisa de alguém, nós temos que amar porque Cristo mandou nós nos amamos uns aos outros e vivemos em amor. E quem ama, suporta. Paulo diz aos Gálatas capítulo 6, levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Irmãos, eu digo para vocês sem medo de errar, tem gente chata, mas você tem que se acostumar. Eu estou dizendo para vocês que existem pessoas que elas são difíceis, e se dependesse de nós não nos relacionávamos com ela. Esse dia um pastor me chamou e disse: pastor Erinaldo, eu não consigo entender o senhor. Eu digo: como assim? Ele disse: rapaz, o senhor consegue conviver com fulano, com cicrano, né, um dito, e com beltrano. Eu não conviveria com essas pessoas de jeito nenhum. E ele é crente.
Eu disse, eu sou obrigado, porque o céu que eles estão caminhando, eu estou caminhando também. Então, são as profecias bíblicas que estão se cumprindo. Eu estou fazendo esse comentário introdutório para chegar no assunto aqui da mensagem, para você entender. Então, eu estou mostrando para vocês os sinais do fim. Terra tremendo, amor ao próximo, zero. Irmãos, quando a gente fala com amor ao próximo, é zero, não é fazendo uma crítica abrangente, não. Tem muita gente amorosa ainda na terra. Tem muita gente de um coração limpo, puro de coração, limpos de mão. Tem, porque eu conheço pessoas que elas são amáveis, se doam. Eu conheço pessoas que vão para o hospital ficar com doente sem ser nem da família. Isso é amor. É amor ao próximo. Mas, no entanto, a Bíblia diz que o amor ao próximo ia se esfriará. Uma das profecias bíblicas sobre o fim é a chamada apostasia religiosa. Eu vou contar para vocês o que é uma pessoa que apostatou da fé. Vamos dar um exemplo aqui bem prático. Ela aceitou Jesus, ela se batizou nas águas, ela participou da ceia, ela foi batizada com o Espírito Santo e com fogo, ela falou língua, ela pregou, ela fez um monte de coisa para Cristo, mas ela apostatou da fé. Hoje ela prega contra tudo aquilo que ela viveu, e está cheio de gente assim. Eu encontrei um moço no semáforo, esses dias vendendo uns negócios lá num semáforo no sul, onde eu parei. E ele olhou para mim, o outro irmão que estava comigo, ele falou, vocês são pastores? Falamos, somos sim. E você é evangélico? Ele disse, não, eu trabalho para um Exu. Aí disse o nome do Exu, eu estou trabalhando para ele agora. Eu deixei Jesus e estou muito feliz. Ele falou de forma, de cara lisa, assim para a gente. Mas a gente olha para o semblante do rapaz e você vê que realmente Jesus não está na vida dele pelas atitudes, pelo brilho que se acabou. E aquela pessoa que apostatou da fé de forma declarada, porque tem pessoas que esfriam na fé, se afastam. Mas eu conheço pessoas que não vêm mais para a igreja, esfriou na fé, estão vivendo uma fase, mas daqui a pouco Deus trabalha na vida dela e traz ela de volta. Mas aquele que apostatou da fé é difícil. Eu encontrei um homem em Jardim de Piranha, que ele congregou na Deus Amor na época. Ele apostatou da fé de tal forma que ele estava procurando um jeito de salvar Satanás. Ele disse, não, deve ter um jeito de Lucifer ser perdoado. Uma coisa que a Bíblia condena. Resumindo, nós estamos vivendo os sinais do fim para que a igreja seja arrebatada. Agora, irmãos, o que é que me levou para escrever esse livro e para pregar tanto sobre o arrebatamento da igreja? Eu digo sem medo de errar, e não vou abrir mão disso. Eu sou um dos pregadores que sempre está pregando sobre o arrebatamento da igreja e incentivando os meus companheiros para pregar. Eu preguei esses dias essa mensagem sobre a volta de Jesus. Tem um rapaz sentado na cadeira, tipo assim, não estou gostando da mensagem. A gente não está pregando mensagem para o povo gostar, é para Jesus trabalhar e operar. Mas quando eu mostrei para ele que o céu é real e o inferno também, ele levantou-se chorando e se jogou na frente do púlpito e aceitou Jesus como Salvador. Porque eu creio no poder do nome de Jesus. Eu estava pregando em Portugal um domingo de manhã, e eu falei desse Cristo que salva, do Cristo que perdoa pecado, que livra o homem do inferno pelo poder do seu sangue. Levantou-se um moço do país de Marrocos, veio na frente e falando um espanhol, que eu não falo espanhol, mas consigo entender. E ele disse que queria se entregar a Jesus porque acreditava no poder do sangue, e foi falado do sangue de Jesus naquela manhã. É algumas mensagens que não podem sair dos nossos púlpitos. Volta de Jesus, arrependimento, poder do sangue de Jesus. Eu sempre digo que se a gente pregar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e perdoa o pecador e leva para o céu, já está bom demais. Eu estava assistindo uma escola bíblica em Recife com o pastor João Hermes do Rio Grande do Sul. Ele é gaúcho. E ele estava dando uma aula para pastores e obreiros. É uma escola bíblica que a gente tem lá na nossa igreja, a gente tem também, uma vez por ano. E ele leu uma profecia que está no meu livro, Isaías 66:8. E no meio da pregação, ele não estava falando propriamente desse assunto. Mas como Deus é um Deus que dá mensagem a crente, quando ele falou Isaías 66:8, ele disse: uma nação
vai renascer em um só dia. Aí eu fui estudar. Falei, meu Deus, o que é que significa essa profecia de Isaías 66? O que é que o Senhor quer dizer através desse pastor? Eu fui conversando com Deus ao longo dos tempos, e eu fui estudar a profecia de Isaías 66, 8. E está escrito de forma clara, na parte C, que uma nação renasceria um só dia. Quem profetizou isso? Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer. Quando ele profetizou que uma nação renasceria um só dia, a nação de Israel estava intacta, estava viva e estava ativa. A nação não estava destruída. E não havia assim uma ideia do povo que a nação passaria por aquilo que eles passaram, mas havia profecia de Deus. Pois bem, quando eu comecei a estudar essa profecia de Isaías 66, 8, eu comecei a entender algumas coisas. A primeira coisa que eu entendi foi a profecia de Mateus 24. Jesus está saindo do templo, mas os apóstolos, eles disseram, olha, mestre, a magnitude desse templo, porque o templo em Jerusalém era formoso à vista, era belo. Quem passava de longe se encantava com a estrutura arquitetônica do templo. Jesus olhou para eles e disse, não vai ficar pedra sobre pedra nesse templo que não seja derrubada. E se tem uma coisa que Deus honra, é aquilo que é falado por meio da sua palavra. Quando Jesus disse isso para os apóstolos, pastor Anderson, eles ficaram abismados. Como assim? Vai desmanchar o templo, vai ser derrubado. Jesus falou e não tocou mais no assunto. Passou pelo Calvário, ressuscitou, foi para o céu. E 70 anos depois da ressurreição, de morte e ressurreição de Jesus, aparece um imperador romano e manda o general do seu exército, chamado Tito, conquistar Jerusalém. Ele vai para Jerusalém com o seu exército, cerca a cidade, entrincheira a cidade, ninguém saía mais da cidade, ninguém entrava, ninguém comprava mais fora da cidade, nem vendia. Em 2 anos, a cidade sitiada pelo exército romano, na pessoa do general Tito, eles perdem as forças, e eles começam a definhar, e eles têm uma ideia, vamos entrar no templo, que é um lugar sagrado, e esse homem não vai ser cruel ao ponto de queimar o templo de Deus. Eles entraram no templo, o general Tito conseguiu romper as muralhas de Jerusalém, entrou na cidade, saiu matando gente com força. E quando eles olham, o templo está lotado de pessoas, eles tocam fogo no templo e as pessoas morrem asfixiadas. E alguns judeus conseguiram fugir, porque Deus tinha uma promessa com eles. Alguns precisavam escapar como remanescente. Então esse templo foi queimado a fogo. As pedras, a história diz que foram levadas para Roma para extrair o ouro que havia nas pedras do templo. Então a partir do ano 70 depois de Cristo, Israel deixou de ser uma nação. Agora, o que é que tem a ver Israel com a igreja? Tem tudo a ver, irmãos. Tem tudo a ver. A igreja tem a promessa, porque Israel rejeitou Jesus. Está escrito em João 1,12. Ele veio para os que eram seus, os seus o rejeitaram, mas todos aqueles que o aceitaram, que somos nós, receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós fomos enxertados na oliveira. Israel rejeitou Cristo, mas mesmo Israel rejeitando Cristo, Israel faz parte do plano da redenção com relação ao final dos tempos. Deus tem algo para fazer ainda através da nação de Israel. Então nós olhamos para o quadro atual da história, e nós vamos ver que uma coisa aconteceu que mostra a profecia de Isaías 66, 8 se cumprindo. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos na época era um homem chamado Franklin Roosevelt. Ele teve uma ideia. Qual foi a ideia dele? Olhe para cá para vocês entenderem. A ideia dele foi essa: vamos criar uma associação de países para dar uma amenizada no impacto que ficou da Segunda Guerra Mundial. E estava rumores rolando por trás dos bastidores dos países
que a Terceira Guerra Mundial explodiria. Então o presidente americano chamado Franklin Roosevelt teve essa ideia e se contactou com alguns chefes de Estado, inclusive com o Brasil. E o Brasil mandou um representante gaúcho chamado Oswaldo Aranha, que foi muito importante no renascimento de Israel. E o que é que aconteceu na verdade? Quando é dia 24 de outubro de 1945, em São Francisco da Califórnia, foi batido o martelo e foi inaugurada a sede da ONU. Hoje a ONU está em Nova York, mas ela foi inaugurada em São Francisco da Califórnia. Quando alguns judeus souberam que Israel, ou seja, que a ONU tinha sido criada, eles foram para os Estados Unidos buscar um subterfúgio e uma oportunidade de voltarem a ser uma nação. E quando eles chegaram, os rabinos judeus chegaram e colocaram a proposta nas mãos da liderança da ONU, o brasileiro Oswaldo Aranha ficou responsável pela pasta da solicitação de Israel para voltar a ser uma nação. Ele não era um homem cristão, ele não sabia dessa profecia, mas ele se tornou um instrumento de Deus para Israel voltar a ser uma nação. Eu estou contando isso para você, pastores. O que é que tem a ver com a pregação? Tem tudo a ver com a volta de Cristo. Eu estou mostrando para vocês sinais da história que estão acontecendo diante dos nossos olhos, para lhes mostrar que nós estamos vivendo as portas do arrebatamento da igreja. Quando Israel fez a solicitação, eles não foram aceitos. Eles fizeram a solicitação no ano de 46. A votação para aceitação ou não era em 1947. Só que os países árabes, a Arábia Saudita, não só os árabes, o Egito, a Cisjordânia, o Irã, o Iraque, muitos países do Oriente Médio souberam que Israel, pelos seus representantes legais, os rabinos judeus, estavam tentando voltar a ser uma nação. Eles se aliaram à ONU para votarem contra Israel. Irmãos, o diabo trabalha muito contra a obra de Deus, contra as profecias, contra o reino de Deus. Mas uma coisa que eu acho linda no meio desse tudo, ele não prevalece, porque Deus é o dono da obra e está no controle de todas as coisas. O Oswaldo Aranha articulou com alguns países para se associar à ONU, porque ele sabia que esses países que tinham se aliado, é uma questão política, a ONU recentemente votaria contra Israel e Israel não voltaria a ser uma nação. Mas Oswaldo Aranha não sabia que tinha uma profecia sobre aquele povo. E quando é dia 14 de maio, pastor Rodolfo, de 1948, foi batido o martelo na sede da ONU, Israel voltou a ser uma nação. A figueira floresceu. A nação que estava profetizado que renasceria um só dia. Sabe quanto tempo Israel passou sem ser uma nação? 1878 anos. Mas tinha uma promessa. Diga para o irmão do lado, tinha uma promessa. E tem promessa de Deus sobre você. Depois que Israel se tornou a nação, eles enfrentaram a chamada Guerra dos 6 Dias. Como é que vence um número expressivo de nações inimigas com 350 soldados? Israel, pode ler, quando você sair do culto, entre na internet e leia a história da Guerra dos 6 Dias. Você vai dizer, não pode. Eu vou sair um pouquinho aqui da história de Israel e mostrar uma coisa para vocês, justamente para mostrar para vocês que em Deus tudo pode acontecer. Quando Abraão se separou de Ló, chegou a notícia: Abraão está tendo umas guerras e levaram o Ló cativo. Você precisa resgatar seu sobrinho. Abraão nunca foi homem de guerra e nem os seus servos tinham experiência nenhuma com espada. Mas o texto em Gênesis diz que Abraão armou 318 servos nascidos na sua casa e levou eles para uma guerra contra 5 reis. Gente, eu já pensei nisso aqui. Eu digo, não tem lógica, Jesus. Mas o anjo de Deus ia na frente da comitiva de Abraão. Tem uma promessa de Deus sobre Abraão. E Abraão vai e vence a batalha. Não me pergunte como, mas ele venceu de forma
incapaz de vencer, ele venceu. Eu vou usar esse texto e vou profetizar sobre sua vida, sua casa e sua família. Aquilo que é impossibilidade para você, é possibilidade para Deus. O Deus das impossibilidades continua sentado no trono. Israel voltou a ser uma nação. Esse dia alguém me questionou: pastor, e essa guerra? Se um psicopata apertar o dedo no botão e uma bomba atômica explodir na terra, a gente vai tudo morrer. Vai ter bomba atômica agora não, irmãos. O senhor tem certeza? Tenho. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já está operando, mas tem um que o detém. Sabe quem é esse um? A igreja que está cheia do Espírito de Deus. Sabe por que Satanás não faz o que ele quer fazer na terra? Porque Deus continua sentado no trono. Sabe o que é que a Bíblia diz no Salmo 124? Se não fosse o Senhor do nosso lado, o inimigo nos engolia vivo. Vai acontecer a terceira guerra, pastor? Vai. Vai ter bomba atômica? Vai. Mas enquanto a igreja estiver aqui, não. Não, porque Deus não se contradiz. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Das 118 profecias relacionadas ao fim, 117 já se cumpriu, eu já falei para vocês aqui nessa noite. Qual é a profecia que falta se cumprir? O arrebatamento da igreja. E quando será e como será? Quando? Eu não sei. Mas como vai acontecer, eu sei lhe dizer. Porque está escrito. A primeira coisa que vai acontecer quando a igreja for arrebatada, quando a trombeta do arrebatamento tocar no céu, todos os nossos irmãos em Cristo, meu pai, meu irmão que morreu crente, aquelas pessoas que a gente fez o culto fúnebre, que temiam a Deus, aquelas pessoas que foram mortas por amor a Cristo lá no Coliseu Romano, que foram queimados no dia da festa no dia da celebração da festa de São Bartolomeu, padroeiro da França, mataram 70 mil crentes queimados na fogueira, jogaram as cinzas e disseram: nós queremos saber, crentes, quem fazem você escapar das nossas mãos. As cinzas desses crentes que estão em algum lugar desta terra, desse planeta, elas vão se formar e vão se juntar um corpo, e o corpo de glória vai ser transformado, aqueles restos mortais, num corpo de glória, e essa pessoa vai subir ao encontro de Jesus. Paulo diz: depois nós os vivos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, 51. Consegue botar no painel ali para os irmãos ler? 1 Coríntios 15, 51. Pastor, tem uma água aqui, né, para o pregador. Primeiro Coríntios 15, 51 diz assim: eis que eu vos digo um mistério. Eu vou usar a expressão atualizada. Nem todos morreremos, mas seremos transformados. Vai ser mais rápido do que um abrir e piscar de olho. Vamos para o 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Você sabe o que é uma coisa incorruptível? A corrupção do mundo nunca mais vai ter domínio. Aquela pessoa vai ter um corpo incorruptível de glória. É porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Está na Bíblia o arrebatamento? Está. É o texto bíblico que está nos dizendo. Agora coloque aí primeiro Tessalonicenses, só precisa esses dois. 4:13. Primeira carta de Paulo a Tessalônica, 4:13. Conseguiu colocar ali? Estava tendo um problema nessa igreja de Tessalônica, porque estava pregando lá na igreja que quem morreu nunca mais ressuscitaria. Aí Paulo escreveu no versículo 3, capítulo 4, versículo 13: não quero, porém, irmãos, que seja ignorante acerca dos que já dormem, ou seja, dos que morreram, que a Bíblia usa essa palavra dormir para falar sobre morte, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos, ficamos o quê? Para a vinda do Senhor, não procederemos como os que morreram, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Da onde? Do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha aqui para mim, para você entender. Digamos que a trombeta do arrebatamento tocou agora. Primeira coisa que a gente vai aprender aqui: só quem vai ver Jesus no arrebatamento é os salvos. Pastor, mas eu vi alguém pregar que como o relâmpago sai do Oriente ao Ocidente, o Senhor vai vir e todo olho verá. E está na Bíblia, só que não é dessa vez. Esse aqui é o chamado arrebatamento secreto para os salvos. Os ímpios, os perdidos, não verão Jesus na sua primeira vinda. Somente os salvos. E onde é que vai ser esse encontro? Nos ares, aqui no céu atmosférico. Os que morreram em Cristo, é tudo rápido. Você sabe quantos milésimos de segundo a nossa pestana precisa para bater? É 7 milésimos de segundo. Você esperou, já bateu os olhos. Paulo disse que é mais rápido do que um abrir e piscar de olho. Os mortos em Cristo vão ressuscitar. Depois os vivos serão transformados. Gente, se eu tivesse condição financeira, eu faria um filme, um documentário, como o arrebatamento vai acontecer. Tem uns filmes aí que faz uma misturada, tem umas mentiras pelo meio, né, pastor Anderson? Não dá nem para os crentes assistir, que esses dias me recomendaram: pastor, eu preciso que o senhor assista um filme evangélico, para o senhor nos recomendar, se está dentro da Bíblia. O pessoal sabe que a gente dá sempre aula, está sempre ensinando. Na primeira pega, eu e minha esposa é uma ensinadora melhor que eu ainda. Nas primeiras palavras do vídeo, eu já escrevi: heresia. Não tem nada a ver. Eu não sou contra eles pegar, colocar um nome num personagem, tal. Isso é para exemplificar. Não tem nada a ver. Mas mentir de forma declarada, dizer que aquilo aconteceu igual, estão pregando abertamente que Adão teve uma outra esposa antes de Eva. É tudo mentira, irmão. Não saia crendo aí no que esse povo estão pregando na internet, não. Que está cheio de gente se promovendo, usando a rede social para se promover e para pregar coisa que não está na Bíblia. Por isso que é bom o crente conhecer a Bíblia, porque se estiver fora, pode deletar e colocar na lixeira, porque você tem a palavra de Deus em você. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui, não é pela amizade que eu tenho com o pastor Anderson, não é bajulação, que a gente não precisa disso, mas vocês dê graças a Deus pelos pastores que vocês têm, que não vive extorquindo vocês, que ensina a verdade. Eu prego por aí tudo, e eu tenho dó de algumas igrejas que os líderes manipulam literalmente, pastora Wagner, manipulam as pessoas, deixam elas fora da Bíblia. Eu preguei numa cidade de Blumenau, domingo de manhã, uma mensagem parecida com essa, sobre a volta de Jesus. Um casal perguntaram se eu podia, quando terminou o culto, dar uma atenção a eles. Eu disse que sim, estava com tempo. Eles disseram: pastor, a gente congrega há 5 anos nessa igreja e o pastor nunca falou disso. O pastor nunca falou de volta de Cristo, nunca falou de arrebatamento. Eu digo: e o pastor fala de quê? Não, fala que Jesus vai dar a vitória. Mas Paulo disse em primeiro, consegue colocar aí, 1 Coríntios 15, 19, coloca aí, bota na tela aí. Olha o que é que Paulo disse para aquelas igrejas que só prega vitória. Claro que a gente tem que pregar a vitória, irmãos. Eu não sou hipócrita. Tem dia que a minha mensagem, parece que Deus diz assim: hoje eu vou só falar com a igreja que vai ter milagre, vai ter porta aberta, vai ter chave, vai ter milagre. Mas tem dias que Deus diz assim: eu vou ensinar o meu povo como é que vai acontecer. 1 Coríntios 15, 19, eu quero que você leia aí na telinha, para você ver que coisa interessante. O que é que Paulo diz? Com quem? Colocou? Olha aí, o que é que está escrito aí? Quem consegue ler? Está vendo? Como dizem os capixabas, está vendo aí? Nós precisamos esperar em Cristo, não é só nessa vida, é nessa vida e na vida eterna.
Por isso que Paulo tem esse cuidado. Então, meus irmãos, a igreja foi arrebatada, está todo mundo nos ares. Agora você imagina o sofrimento. Vocês sabem que algumas igrejas evangélicas, quando a igreja for arrebatada, elas vão se encher. Como assim, pastor? Vão se encher de pessoas que se afastaram, que um dia estiveram. Vão cobrar. Eu vi uma visão de um velhinho de 80 e poucos anos, que ele teve uma visão, e não era meninice não, nós colocávamos no programa da Deus Amor, a grande trombeta, lembra antes? O missionário Davi Miranda, muito restrito, mas ele permitia. E esse velho esse senhor lá de Berg, da Noruega, ele viu uma visão do arrebatamento. Tudo que está na Bíblia ele viu, ele não inventou nada. O que estava escrito em algumas coisas, e uma das coisas que ele viu na visão foi o pastor e a igreja ficaram depois do arrebatamento. E ele disse que viu o povo dando de dedo, dizendo: pastor, você não ensinou a verdade para nós, você nunca ensinou isso, para nós não existia pecado, era tudo normal. E ele disse que ficou horrorizado, e o pastor tentava disfarçar, mas o povo acusava e dizia: se você tivesse nos ensinado, nós não teríamos feito as coisas erradas. Graças a Deus por você que está aprendendo. Quem está aprendendo com Jesus? A igreja se encontrou com Jesus nos ares. Aqui embaixo vai ser uma calamidade, um sofrimento, porque nem todo mundo vai subir no arrebatamento da família. A gente sabe, vai ter aquele alvoroço, aquilo que a gente já sabe que vai acontecer. A igreja vai ser levada por Jesus a um lugar chamado Tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Rapaz, foi bom demais você estar aí hoje, hein? Vai ser Bíblia com força aí, viu? 2 Coríntios 5:10. Olha para onde é que a igreja vai quando for arrebatada. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Nesse julgamento aí não vai ter condenação, não é um julgamento condenatório, vai ter o condenatório que eu vou falar daqui a pouco, o do trono branco, que os ímpios vão ressuscitar também. Então nesse julgamento aí vai ser o julgamento das obras. Nós vamos ser julgados pelas obras. Eu tive uma visão uma vez, não sou muito de ter visão não, mas creio muito, viu? E eu tive uma visão, irmão Wagner, que eu vi nessa visão, dois anjos. Um anjo estava assim do lado das irmãs. Tinha uma igreja que um lado sentava só mulher, aqui sentava só homem. O pobre do casal chegava, tinha que separar. Era uma luta. E desse lado aqui, tudo que acontecia no meio dos homens, o irmão levantava a mão, batia palma, o anjo escrevia. Dava um glória, o anjo escrevia. Tudo que o crente fazia no culto, o anjo escrevia do lado das irmãs da mesma forma. Irmãos, e ninguém via aquela visão. Eu vi os anjos, esses dois anjos, rodar dentro da igreja, escrever tudo que acontecia no culto, desde o púlpito, a nave da igreja. Depois eles sumiram. E eu entendi que esse livro que estava na mão do anjo é o livro das obras, porque nós vamos receber galardão por aquilo que nós fizemos para o Senhor. No dia desse julgamento aí, vai ter aquele crente que fez as obras para Deus, mas fez para aparecer. Ele vai ser semelhante ao femo, que você toca fogo e queima na hora, não resiste ao fogo. Tem aquele que fez as obras que o valor é semelhante à palha, vai ser queimado também. Paulo disse: todavia será salvo pelo fogo. Eu não estou me lembrando, consegue achar aí? Pesquisa aí um versículo que Paulo disse assim: todavia será salvo pelo fogo. Enquanto eu vou comentando aqui, ele consegue achar ali. Aí o que é que acontece? Tem um terceiro grupo, que a Bíblia diz que as obras que fizeram foi em madeira. Já foi melhorzinho que o feno e melhor do que a palha, mas vai queimar do mesmo jeito. Mas tem um grupo que fizeram em prata, em ouro e em pedra preciosa. É aquele crente que fez para Deus, que faz para Deus, que ama o próximo, que serve a Jesus com amor, que dizima na igreja, sem a igreja precisar de estar cobrando dízimo, que sabe o valor que tem a obra de Deus, a obra missionária, enfim, tudo que você faz, haverá recompensa de Deus. Ou seja, tem gente que vai ser salvo, mas não vai ter galardão. 1 Coríntios quanto? 3:11, bota aí, 1 Coríntios 3:11, achou? Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, não é isso aí não. 3:15, olha aí, aqui é tudo Bíblia, aqui ajuda o pregador.
3,15. É isso aí? Não, isso aí não. Você está em Colossenses. Nós lhe perdoa que você é jovem, viu? Não se preocupe não. Então, irmãos, enquanto ele procura ali, diante do tribunal de Cristo, tem outro texto que esse eu me lembro. Isaías 40, 10 e 11. A Bíblia diz assim, esse não precisa colocar agora não. O Senhor virá e diante da sua face vai vir o galardão. Sabia que até o tempo que você passa sentado na cadeira, e mais quando está muito calor assim, o galardão é maior? Eu estou dizendo para vocês, irmão, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não é injusto, a Bíblia diz, para se esquecer das vossas obras. Olha aí, pronto, achei. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo pelo fogo. Todavia, como pelo fogo, não vai ter galardão nenhum. Galardão é recompensa no céu. Houve um pastor que contou uma história, só uma metáfora. Ele disse que um pastor teve uma visão, Deus levou ele ao céu, e o pastor viu uma coroa muito grande. E o anjo disse: sabe de quem é aquela coroa? Ele disse: com certeza é da presidência. É minha. Aí o anjo disse: não é minha não, anjo, tem certeza, eu sou o presidente da obra. Não é uma crítica não, viu, pastor Anjo? Mas é uma história que o pastor contou. Tem certeza? O anjo disse: tem. Aí abriu assim a revelação. Aí tinha uma irmãzinha da igreja, que era quem era a faxineira da igreja. Limpava os bancos, era um dos bancos. E chorava, não tinha ninguém, não tinha câmera, ninguém via. Ela dizia: Jesus, quem sentar nesse banco hoje, se tiver fraco, fortaleça. Se tiver desanimado, anime. Se for um pecador endemoniado, liberte e salve. O pastor disse: é para ela mesmo, não tem nem dúvida. Pode entregar para ela. E ele voltou, foi uma experiência que ele teve. Ele voltou e disse: irmãos, vamos melhorar nossas atitudes na obra de Deus, porque o galardão é real. Então haverá recompensa para os crentes. Eu vou citar um exemplo aqui de um que não teve galardão. Não vai ter muito galardão. O ladrão da cruz do lado direito. Não se batizou, não evangelizou, não deu dízimo, não pregou, mas aceitou Jesus na hora. Foi salvo todavia pelo fogo. É aquele tipo de pessoa. Esse dia uma irmã ganhou um camarada do mundo do crime, caiu de moto num acidente que houve, e ela chegou lá, aquela irmã cheia de Deus, orou, disse: aceita Jesus, meu filho, eu não morro sem Jesus não. O menino aceitou Jesus, terminou de aceitar, morreu. Essa pessoa vai ser salva? Vai. Pastor cometeu crime, fez um monte de coisa. Irmãos, quem é o Salvador é Cristo, não é nós. Eu preguei em Limeira, São Paulo, hoje, faz 8 dias uma mensagem, e eu disse para os irmãos naquela grande igreja, eu disse para eles: olha, Jesus escolhe pessoas que nós não escolheríamos para a obra dele. Deus escolhe, irmãos, Deus não escolhe por beleza, por estética, porque fala bem, porque se fosse por questão de formação acadêmica, vocês não viram tanto de... Hoje tem essa facilidade, mas tinha uns obreiros antigamente que a gente trabalhou, começando de nós, tinha um pastor na igreja que eu congreguei, que ele dizia assim: se eu pegar crente, obreiro aqui lendo o livro, eu disciplino. Como é que você ia aprender as coisas se não tivesse uma boa assessoria? Grande era na terra. Então, todavia vai ser salvo pelo fogo. Depois que passar o tribunal, para onde a igreja vai? Coloca aí Apocalipse 19. A igreja vai participar da festa das bodas do Cordeiro. Eu estou falando lá em cima, depois nós desce aqui, que eu ainda tenho uns 15 minutinhos. Apocalipse capítulo 19. As bodas do Cordeiro. Coloca aí o versículo 7. Só o 7. Olha o que é que João disse. Apocalipse 19, isso aí. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e damos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Quem é a esposa? Hoje é noivo, mas no dia do casamento vai ser esposa. Muda todo o cenário. Nós vamos participar da festa das bodas. O noivo, que é o próprio Cristo, que vai ser o esposo da igreja, vai estar nos recepcionando, e lá estarão os amigos do noivo. Quem são os amigos do noivo? Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Jó. Eles vão estar lá, não, eles vão ficar encantados, porque a igreja vai cantar um cântico de sangue. O Senhor colocará um novo cântico em nossa boca. É um cântico que anjo não conhece, nem querubim, nem serafim. E a igreja vai cantar o cântico dos santos.
pastor, e eu que não sei cantar. Lá com o corpo de glória, você vai botar para quebrar. Você vai cantar que o céu vai ser estremecido e o nome de Jesus glorificado. Porque tem uns irmãos que cantam tão ruim que eu passei na igreja e tinha que cantar por cima do playback. Deixa cantar. Mas lá em cima, meu irmão, a voz vai ser afinada. Aí você vai perguntar para Daniel: Daniel, qual foi a sensação de passar uma noite numa cova cheia de leões? Aí ele vai olhar para Jesus e vai dizer: não, ele desceu lá. Ele estava lá, ele desceu lá e fechou a boca dos leões. Aí você pergunta para Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Ananias, Misael e Azarias. Aí você vai dizer: como é que foi a sensação de serem jogados numa fornalha? Eles disseram: parecia um lugar climatizado, porque ele desceu lá. O quarto homem da fornalha era ele. Lá vai ser tudo revelado. Irmãos, eu não estou falando coisas mentirosas, está na Bíblia. O Cordeiro de Deus vai estar lá recebendo a noiva. Olha o que a Bíblia diz: se regozije, se alegre e dê glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Aleluia. Você crê nisso? Sabe por que você está aqui enfrentando todo esse calor? E está mais aí triste porque talvez seu time perdeu e você não torce para o time. Você está aqui porque Jesus chamou você para a salvação. Porque você sabe que o arrebatamento da igreja vai acontecer. Você sabe que você não está aqui perdendo tempo. Pelo contrário, você está somando tempo para o céu. Você está aumentando o seu galardão no céu. Agora vamos voltar aqui e fazer uma pausa aqui que eu já concluo essa parte aqui. Pastor, e o que é que eu tenho que fazer para ser arrebatado? É a coisa mais fácil do mundo. Primeiro, é de graça. Vinde e comprai sem dinheiro. Primeira coisa, aceitar Jesus como Salvador. Eu vou mostrar 3 versículos da Bíblia, se você quiser colocar aí. Isaías 43, para não errar, deixa eu ver. É 43:19, Isaías. Deixa eu ver, deixa eu conferir aqui. Esse eu sei de cor, mas não lembro do versículo, do lugar. Isaías 43, deixa eu ver aqui se é 43:19. Não, 43:11, achei. Coloca aí. Isaías 43:11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há. Amém, irmão? E minha mãe que orava para as imagens de escultura lá em casa, tinha santo para tudo que é lugar na parede. Tinha Santa Luzia para proteger os olhos. São Jorge, que era o anjo, que era o protegia na guerra. Tinha São Francisco de Assis, São Francisco da Chaga, que todo ano ela ia no Juazeiro, trazia o estado do Padre Cícero desse tamanho assim. Tinha todo tipo de santo que você imaginar. E um dia minha mãe está lendo a Bíblia, que é uma Bíblia bem grandona da Igreja Católica, e minha mãe leu que maldito quem adora em mais, maldito quem fabrica e maldito quem conduz na procissão. Minha mãe ajeitou logo o óculos assim. Antes já foi pastor dela, ele sabe. A minha mãe ajeitou logo o óculos, aí mandou chamar o padre Tadeu, que era padre de uma paróquia aqui em Caicó. Ele só vivia lá em casa. Era um rapaz moreno, gente muito boa ele. Aí quando chegou lá, ela deu aquele almoço ao padre. Ele disse: ó, padre Tadeu, eu queria fazer umas perguntinhas da Bíblia. Sim, dona Maria, pode fazer. Esse santo aqui que eu comprei, gastei bastante dinheiro. E todo dia eu rezo a eles e adoro. E a Bíblia está dizendo. A primeira ela perguntou ao padre se a Bíblia era a palavra dele. Ele disse: verdadeira, dona Maria. Mamãe disse: peguei. Aí o padre tentou dar uma tapeada nela. Ela disse: não. Irmãos, minha mãe pegou as imagens tudinho. Disse: nem vendo, nem troco, nem dou. O muro da gente era fechado. Mas tem uma coisa, deu um caminhão. Ela mandou quebrar tudo e disse: nem presto, queriam comprar. Teve gente que amaldiçoou. Disse: dona Maria, sua casa vai ficar amaldiçoada. Ela disse: vai não, porque o único Salvador, olha aí, quem é? Deus. Agora coloca aí João 14:6. Isso aí quem falou foi Deus. Agora quem vai falar é Jesus. Quem vai falar é Jesus. João 14:6. Essa vocês sabem. Jesus disse: eu sou o caminho. Pai, disse Jesus: sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. No Velho Testamento, Deus bateu no peito e disse: só quem salva sou eu.
Jesus mostrou o caminho para chegar a Deus. Agora coloque Atos 12, 4:12. Atos 4:12, para a gente encerrar essa parte aqui. Olha o caminho para ser salvo aí. Atos 4:12. E isso aí o Espírito Santo agora usando a boca de Pedro para falar isso aí. E em nenhum outro há, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Você consegue entender que só Jesus salva? Quem acredita nisso? Guarda esses 3 versículos. Quando alguém questionar você, você mostra os 3 de uma vez. Mostre Deus sendo o Salvador, mostre Jesus mostrando o caminho, mostre o Espírito Santo usando Pedro e mostrando que só em Deus, por meio de Cristo, por meio do sacrifício, há salvação. Então, enquanto a igreja estiver celebrando lá, vamos descer aqui embaixo. O que é que vai acontecer aqui embaixo? Vai acontecer os 7 anos na tribulação e grande tribulação. Quem é que vai estar no comando aqui embaixo? 3 pessoas distintas: anticristo, besta e falso profeta. Vocês estão achando que o governo está ruim? Está nada, irmão. Está uma maravilha com relação ao governo do anticristo. Estou dando fazer apologia política, não entendo por esse lado. Estou falando o que vai acontecer na tribulação. Por quê? Porque você sabe o que é que a Bíblia chama o anticristo? De homem do pecado. Não vou colocar aqui, é um texto isolado. Chama ele de homem da iniquidade. Chama ele de rei feroz de cara. Chama ele de iníquo, de maligno. Todos esses nomezinhos a Bíblia dá para o anticristo. E é ele que vai governar a terra. Ele vai dominar a política, a religião e a economia. Tudo vai passar pela mão dele. Ele vai ser um cara influente que vai chegar. Ele vai chegar após o arrebatamento, quando tiver um caos. Paulo disse em Tessalonicenses 5: quando houver paz e segurança, então lhes virá repetindo destruição. O anticristo, ele vai chegar com a paz artificial e vai fazer aliança com todo mundo. Irmão, todo mundo. Quem é que não quer um governo bom? Se chegasse um prefeito aqui em Caicó e dissesse: gente, eu vou climatizar as casas de vocês tudinho. Pastor, escolha amanhã o ar. O senhor queria na hora uma benção dessa. Todo mundo na fila para receber um ticket para comprar um carro zero. É o prefeito que vai dar. Todas as avenidas aqui que estão sem asfalto vão ser asfaltadas. Tem mais. Quem não tiver casa própria, faça um cadastro pelo celular mesmo, que você vai ganhar uma casa. Quem é que não quer? O anticristo vai fazer mais ou menos isso. Ele vai chegar com solução para o problema do povo. Quando todo mundo estiver na mão dele, aí Deus vai começar a agir. As taças da ira de Deus vão começar a ser derramadas na terra. As trombetas de Deus, anunciando o juízo de Deus na terra, começarão a tocar. Gente, eu tive em Teresina esses dias, mas minha esposa foi com uma viagem missionária, descemos no aeroporto, 45 graus, chega, estava tempo de explodir tudo. Mas na época do anticristo, Zacarias profetizou que vai ter uma temperatura elevada no sol, que os olhos dos homens vão apodrecer. O calor vai ser tão grande, vai chegar uma hora que o cara tem dinheiro para comprar e não tem comida. Só que tem um detalhe: durante esse tempo não vai ficar o domínio do anticristo na sua totalidade, porque Deus vai levantar 2 testemunhas. Apocalipse 11. O Senhor vai levantar 2 testemunhas. Ontem eu estava dando um seminário em Patos. Perguntaram: pastor, o nome das testemunhas aí um irmão disse: eu sei qual é, pastor. É Moisés e Elias que foram vistos no monte da transfiguração. Eu disse a ele: mas o pastor Júnior, mas era uma visão. Você não compara visão com literalidade. Eu não vou dar nome às testemunhas, porque a Bíblia não dá nome. Podia ser Enoque e Elias que não morreram, foram levados ao céu. E a Bíblia diz em Hebreus 9, 27 que está ordenado aos homens morrer uma vez, nascer uma vez, depois morrer e vem um juiz. E eles não morreram. Mas a gente não pode fazer essas afirmações. Pode ser Elias que fazia sinais e prodígios, ou Moisés também, que eram parecidos. Pode, mas a Bíblia não dá nome. E em Deuteronômio 29, a Bíblia diz assim: as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, as ocultas são para Deus. Então, não tem nome, mas vai ter as testemunhas. Elas serão sapato, ou seja, a pedra no sapato do anticristo, que elas vão incomodar.
Deus vai levantar 144 mil homens das tribos de Israel, 12 mil de cada tribo, para pregarem na época do governo do anticristo, na grande tribulação. Deus haverá de ter testemunha na terra. Agora, se você me perguntar, pastor, alguém vai ser salvo no período da grande tribulação? Vai, mas vai pagar com a própria vida. Gente, hoje tem crente que não aguenta uma lutinha desse tamanhozinho assim, já desiste de Jesus, da igreja, já vai embora. Imagine naquele dia, que vai ser, ter que dar a própria vida para poder ser salvo. Eu não quero correr esse risco. Quem concorda, irmãos? Então não queira correr esse risco, arrisca não, se prepare para o arrebatamento da igreja. Então os 7 anos de tribulação vão terminar, sabe quando? Quando os judeus descobrirem que foram enganados. Eles vão descobrir, porque o anticristo vai colocar uma estátua dele no templo, que vai ser erguido o terceiro templo, em Jerusalém. Tudo isso vai acontecer, inclusive eu não vou dar detalhe, que é muita coisa, mas o que se precisa para fazer o terceiro templo já está tudo em Israel preparado. Por isso que a igreja está nessa fase de crença que o arrebatamento da igreja está perto. Então, quando isso estiver acontecendo aqui na terra, todos esses sinais que vão acontecer aqui, aí os judeus vão descobrir que foram enganados, porque eles foram curados da idolatria desde a época que eles foram para o cativeiro babilônico. Você nunca mais vai encontrar um judeu idólatra. Em hipótese algum, o judeu se tornou mais idólatra. Aí eles vão descobrir que foram enganados. Sabe o que é que o anticristo vai fazer? Vai juntar os exércitos da terra, todos os exércitos que estão comendo na mão dele, para banir Israel do mapa. Aí tem uma profecia em Zacarias, que os judeus vão dizer: socorre-nos, Messias, o Senhor derramará o Espírito de graça e súplica sobre eles. Eles vão clamar e Jesus vai descer com a igreja. Jesus vai descer, vai mostrar as mãos para eles e vai dizer: olha aqui as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Mesmo assim, Jesus vai ajudá-los. Jesus vai pegar e fazer o seguinte: primeiro vai pegar, abrir o poço do abismo, lançar Satanás por 1000 anos lá, vai destruir aqueles exércitos que cercaram Israel naquele dia, e Jesus vai estabelecer o reino chamado reino milenial de Cristo. E quem vai governar esse reino é Cristo com a igreja. Aquela irmã que não gosta de ir de avião, ela vai dizer assim para outra irmã: vamos em Nova York, bora, corpo de glória, já está lá. Você vai desfrutar dessas benesses, porque você vai estar com Cristo. Aí não vai ter corrupção, vai ter uma vida estável na época do milênio para quem está aqui. Só lembrando que as pessoas que vão se converter e servir a Deus no milênio, eles não são igreja. A igreja é você hoje, somos nós hoje. Eles vão ter direito à salvação, claro, só que eles não vão desfrutar naquele tempo do milênio desse corpo de glória. Eles vão estar num corpo humano da mesma forma que vão morrer, vai ter morte, vai, do mesmo jeito. Depois que terminar o milênio, quando estiver terminando, o texto bíblico diz em Apocalipse 20 que Satanás vai ser solto do poço do abismo. Irmão, o povo é ruim de natureza. O povo passou 1000 anos debaixo da bênção de Cristo. O diabo vai voltar e vai dizer assim: voltei. E ele vai insinuar as pessoas da terra e criar um grande exército para enfrentar Cristo, que será a última guerra entre o bem e o mal. Feito isso, Jesus vai destruir o diabo com o sopro da sua boca, vai estabelecer o tribunal de Cristo. Aí todos os mortos, todos verão, ou seja, ressuscitarão para serem julgados. E Apocalipse 15, coloca aí, meu filho, para encerrar. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. É a última leitura que eu vou fazer nessa noite, aqui no culto, para a gente concluir. Isso aí é muito importante. Olha aí, a última reunião da história humana. Esse aí é o último encontro do homem com Deus. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele é Cristo, viu? De cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vá. E vi os mortos, olha aí, grandes e pequenos, está falando de ricos e pobres também em estatura, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro. Esses livros são os livros das obras, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Pode passar. E deu o mal aos mortos que nele havia,
E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Vá. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é um lugar que não tem ninguém lá ainda. Esta é a segunda morte. Pastor, o que é a segunda morte? Separação eterna de Deus. Tem um texto que diz assim: bem-aventurados e santos são aqueles que sobre eles não tem poder a segunda morte. Porque a morte física, que acontece com o corpo do ser humano, se aqueles que não foram arrebatados, vai acontecer, mas ele vai estar com Deus, porque é até preciosa a morte de um santo diante dos olhos do Senhor. Jesus disse em João 11, 25: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então tem garantia para você. Agora olha aqui, ó. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Para encerrar, o outro versículo. Não tem mais um que diz que não foi achado escrito. Esse. E aquele, olha aí, que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Gente, esse livro da vida existe, e o seu nome está escrito lá. Se o nome de alguém não estiver escrito no livro da vida, vai ser lançado aonde? Gente, isso aqui é mais sério do que a gente imagina. João viu, escreveu. Eu fiz aqui um resumo, uma síntese de tudo aquilo que é matéria de escatologia. É muito longa, é muita coisa que se comenta. Eu fiz uma síntese por cima daquilo que vai acontecer. Mas o pouco que a gente falou para vocês aqui são realidades das escrituras que vão acontecer na íntegra. Então, se você que está aqui ainda não aceitou Jesus, aceite, porque na hora os pecados podem ser vermelhos como escarlate, você vai se tornar branco como a lã. É uma especialidade de Deus perdoar pecados de pecador, de limpar o mais vil pecador. Essa é a especialidade de Cristo.